Oi pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos, bem-vindo ao nosso canal. Para você que está chegando no canal hoje, para você que é novo por aqui, eu sou Regina, bruxa natural, taróloga, artesã de mandalas e criei esse cantinho, esse coven para a gente conversar sobre magia, bruxaria, sobre oráculos, de uma forma bem clara, bem simples, acessível ao maior número de pessoas possível. Se você aprecia esses temas, você é meu convidado, é minha convidada para ficar aqui com a gente. Vem com a bruxa, vem fazer parte do nosso cover. Eu tenho certeza que algum tema aqui vai te interessar. Pessoal, hoje é dia 20 de junho, é uma sexta-feira e a gente hoje está festejando o Sabá de Uli, que é a chegada do inverno. Para nós, bruxos e bruxas, que comemoramos na Roda Sul, estamos festejando Iuli. O pessoal que comemora a Roda Norte está celebrando Lita e o pessoal que comemora na Roda Mista está celebrando os dois sabás. E hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre Iuli. Mais tarde eu vou trazer um pedacinho aí, um pouquinho, vou filmar do meu altar e vou mostrar para vocês, como eu sempre faço. Mas hoje eu vou falar um pouquinho do sentido de Iuli. Hoje nós vamos ter a noite mais longa do ano, a chegada do inverno. E para nós, bruxos e bruxas, Iuli, a gente festeja o nascimento do Deus Sol. No mito da deusa, é aquele momento onde ela dá a luz ao Deus Sol e cai no seu sono profundo. A deusa é a terra que adormece no inverno. Então, para muita gente que não conhece a magia, que não conhece a bruxaria, fica meio perdido. Como é essa história que chega o inverno e comemorar o nascimento de Deus Sol? Como é isso? Então, eu vou explicar resumidamente para vocês. Vamos viajar um pouquinho no tempo e imaginar um mundo sem nada do que a gente conhece. Sem nenhuma tecnologia, sem luz elétrica, sem nada. E onde as pessoas sobreviviam apenas da agricultura, do plantar, do colher. E vamos nos reportar à Europa, ao frio europeu. Não esse nosso frio daqui, mas o frio europeu, onde o inverno realmente é bastante rigoroso, né? Aqueles países, né? Porque tudo isso teve origem no povo celta, né? Todos esses mitos, a maioria veio do povo celta. Então, naquele inverno rigoroso, onde os dias pareciam noites, eram escuros, onde eles não podiam plantar, onde eles tinham que sobreviver durante todo aquele longo período daquilo que eles conseguiram armazenar. E se eles não tivessem armazenado o suficiente, se o inverno se demorasse um pouco mais, com certeza eles iam passar por privações, por necessidades. Então, era aquele momento de apreensão para aquele povo, de muita apreensão mesmo. Mas como tudo na vida que é inevitável e os ciclos da natureza eles estão sempre aí se repetindo, eles tinham que encarar o inverno. E quando o inverno chegava, eles começavam a fazer aquela contagem regressiva para que o inverno fosse embora. Então chegou, o inverno chegou. Então a gente agora vai contar, cada dia é um dia a menos para que a primavera possa ressurgir. E aí o Deus Sol, né? O Sol voltaria. Então no mito do Deus e da deusa, era o momento em que o Sol nascia, aquele Deus menino, o Deus Sol, e a Terra adormecia no seu sono profundo para despertar novamente na primavera. É exatamente dessa história, da celebração desse sabá, que anos depois o cristianismo pegou todo esse simbolismo de Iuli e criou a festa de Natal deles, não é? Porque era uma forma que eles tinham de tentar, né, catequizar os pagãos, trazer para o lado deles. Então eles diziam, bem, nós também vamos festejar o nascimento de um Deus, né? Colocaram ali o nascimento de Jesus dia 24, 25, para não ficar no dia 20, que era justamente a data em que o povo comemorava o nascimento do Deus Sol. E vinha também com a promessa, né? com a história da promessa, porque a promessa já fazia parte aqui de Uli, a promessa do Sol, que agora era um bebê frágil, mas que cada dia que passasse ele ia ficando cada vez
mais forte. Então, aquele pessoal, né, se fortalecia com isso. E eles traziam para dentro de suas casas o pinheiro, sim, um pinheirinho, né, que vocês conhecem como árvore de Natal, pinheiro de Natal. E aquele pinheiro era trazido para dentro de casa porque era a única árvore que permanecia verde no inverno mais rigoroso. Então era um símbolo de esperança. Eles também trocavam entre eles, né? Alimentos, um trocava com o outro que tinha mais, pelo que tinha menos. Eles faziam essa troca que originou depois, né, a troca de presentes do Natal cristão. Mas Yule hoje, para nós bruxas e bruxos, né? Além de ser a celebração das passagens da natureza, que para a gente é algo sagrado, porque quando a gente observa a natureza, a gente está se observando. E o que encanta, né, a gente na bruxaria é justamente esse chamamento para olhar para dentro da gente. Ao celebrar o passar, a mudança de estação, a gente vai perceber das mudanças que acontecem com a gente. E Uli é o sabá que chama a gente muito à introspecção, a um mergulho profundo com a gente mesmo. Por quê? Porque no inverno, mesmo para nós hoje, com todo, né, o amparo que a gente tem, né, de tecnologia, de tudo, de não se passar mais aquele frio nem nada, vamos nos reportar aqui, né, para o nosso Brasil, já que a gente vive aqui. Mesmo aqui, a gente vai ter as regiões mais frias e as regiões que não são tão frias, mas que têm um inverno mais chuvoso, né? Como é o caso aqui meu e das pessoas que moram aqui no Nordeste. A gente não tem um frio intenso, tão intenso, mas a gente tem dias muito chuvosos, semanas seguidas de chuvas, dia mais nublado. E com isso a gente procura, né, não programar, né, tanta coisa na rua, a gente procura adequar, né, melhor os nossos compromissos, né, para não estar saindo assim em dias tão chuvosos, ou quem mora, né, mais para o sul, em dias tão gelados, não está enfrentando a rua. E isso nos convida a nos recolhermos um pouquinho mais. Isso nos convida a gente a ter um diálogo melhor com a gente. Porque, olha, a gente vive hoje em dia num mundo tão corrido que a gente tem muito pouco tempo para nos auto-observar, não é verdade? A gente quase não olha assim para a gente e para as nossas necessidades. Eu não estou falando aqui das necessidades, né? Que essa que a modernidade muitas vezes impõe de consumismo disso, não. Mas as nossas necessidades como pessoa, como seres humanos, né? Da gente parar um pouquinho e pensar o que eu quero para mim, como pessoa mesmo, o que é que eu quero para mim, para minha vivência daqui para frente. Então, esses momentos, se a gente aproveitar para fazer isso, e a bruxaria é maravilhosa porque ela começa a despertar na gente essa vontade do autoconhecimento. Eu propus, né, para vocês, eu acho que foi no vídeo passado, já conversando um pouquinho sobre o Uli, a fazer um exercício de escrita, de como vocês se sentem nas passagens da estação, das estações, em cada estação, como vocês se sentem na primavera, no outono, no inverno, como é que vocês sentem essa energia dentro de vocês. Porque isso, quando a gente escreve, né, é uma forma melhor de autoconhecimento, né? A mesma coisa a gente faz com as fases lunares, porque é uma forma da gente ter uma percepção melhor sobre a gente mesmo, sobre os nossos sentidos. Então, Yuli, ele nos convida a um pouco mais de introspecção, para a gente dar esse mergulho maior, mais profundamente na gente mesmo e começar a encontrar, às vezes, respostas que a gente nem imaginava, que a gente, às vezes, estava buscando lá fora e que, na verdade, estão aí, dentro de cada um de nós. Então, é esse momento, né, de pausa. E Yuli convida a gente a uma pausa, né? É verdade que a gente não vai parar totalmente, a gente trabalha e tal, mas convida a gente a ter um pouquinho mais, um momento maior, procurar ter um momento maior de pausa, naqueles dias mais friozinhos, da gente sentar, tomar um chazinho, um cafezinho, né? E reunir um pouco mais com nossos familiares, trocar ideias. É tão gostoso fazer isso, e às vezes no dia a dia a gente correndo não faz, da gente ter um tempinho, um aconchegozinho para ficar lendo um livro, ler um livro, enfim, fazer
fazer alguma coisa que a gente normalmente não faz por causa do corre-corre do dia a dia. Então, Yuli nos convida a fazer isso, a dar esse mergulho dentro da gente. A natureza, ela ensina que são necessários momentos de pausa. No inverno, a natureza, a deusa adormece, porque tudo precisa de descanso. Tudo precisa de um momento de pausa para refazer suas forças, refazer suas energias. Se a gente não para, né, a gente acaba adoecendo, ou físico, ou mentalmente, emocionalmente, porque a gente não é uma máquina. E até as máquinas precisam parar para manutenção, não é verdade? Então, é esse momento da gente parar um bocadinho, algumas horinhas no dia, para sentir Yuli dentro da gente. Vamos sentir, né? Bem, assim, quando a gente não gosta daqueles dias mais escuros, quando a gente não gosta daqueles dias mais nublados, por que eu não gosto desses dias? O que está me fazendo sentir assim? E pode escrever, porque quando a gente escreve, a gente se solta mais, né? A gente consegue muitas vezes expressar melhor nossas emoções escrevendo. Então, é essa proposta desse sabá que eu trago para vocês, da gente trabalhar isso daí. Então, vamos comemorar o nascimento do teu sol, né? Celebrar a vida. E o Uli chama a gente para celebrar a vida assim. É a lição de que, por mais escura que seja uma noite, sempre vai haver um raiar de um novo dia, né? Mesmo que o dia esteja nublado, mas de alguma forma o sol está ali. E assim a gente trazendo um comparativo para as nossas vivências. Por mais difícil que seja o momento que você está atravessando, o teu problema e a tua dificuldade, ela vai passar. Porque tudo é ciclo. São ciclos que vão, são ciclos que vêm, ciclos se fecham e ciclos se abrem. Então vamos aprender com Yuli, vamos aproveitar esse sabá, vamos arrumar o nosso altar. Os elementos de Yuli, a cor, geralmente é as cores branca e cinza, você pode acender lá uma velinha branca, né? O pinheirinho, você coloca lá o seu pinheirinho, né, como símbolo de renovação, de esperança no seu altar. Você faz um chazinho quente para tomar, um cafezinho, não é? Um bolo com algumas especiarias, com frutos secos, né? Tudo isso reporta essa energia de inverno, essa energia de Yuli, essa energia de aconchego. Para quem gosta de artesanato, que tal aproveitar Yuli para começar, né? Trabalhar alguma coisa, fazer um tricô, um crochê, tecer alguma peça. Enquanto você vai tecendo, você vai fazendo um trabalho meditativo. São formas, né? São formas de a gente se autoconhecer e se autotrabalhar com a energia daquele sabá. E esse sabá nos convida a isso. Então, pessoal, era esse lembrete que eu queria trazer para vocês. Ela fala sobre esse aspecto de sabás, falar sobre esse aspecto de Yuli, né? Da gente mergulhar, da bruxa, do bruxo mergulhar mais dentro de si e achar ali as suas respostas, abrir oráculo para pedir um conselho para você mesmo. Se você gosta de mexer com oráculo, abre o teu oráculo, puxa uma carta, puxa uma runa, vê qual é o recado e anota qual é o recado para aquela estação que você está ali recebendo. Então, meus amores, era isso que eu queria trazer para vocês. Mais tarde eu vou mostrar um pedacinho do altar. E para todo mundo, eu desejo um feliz Yuli, um Yuli com muita paz, com muita harmonia para todo mundo. Que chegue o inverno e que ele chegue trazendo um aconchego gostoso para todos nós, tá certo? E não esqueçam de deixar o like da bruxa, tá? Deixem aí um like para a bruxa. Um beijo no coração de vocês, que a deusa nos abençoe plenamente, que Sara Kali e Cigana Zoraia estejam sempre ali na frente da nossa estrada. Tchauzinho, pessoal. Feliz Yuli para todo mundo.